Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Faz um bom tempo que a gente não se encontra, né? E a semana passada eu tive problemas aqui com o meu notebook e eu também não pude produzir os vídeos para encaminhar aos irmãos. Mas hoje já estou com o problema resolvido, então vamos preparar aqui esta aula sobre os puritanos, sua origem e história. O material que eu estou usando foi produzido pelo pastor Alderide Souza de Matos. Na verdade, os puritanos, sua origem e história, é título de um material dele, né, de livro dele. Então nós vamos ver aqui algumas coisas sobre os puritanos, né, o sentido positivo e negativo do termo, né, puritano, e o sentido pejorativo atual, que quando alguém é chamado de puritano, significa que esta pessoa está sendo chamada ou acusada, né, sendo acusada de ser uma pessoa rígida, moralista, intolerante ou coisas nesse sentido. Então a gente vai ver aqui esses sentidos da palavra, né, puritano. A imagem, os puritanos têm a sua imagem muito distorcida. Quem fala sobre isso, H.L. Mencken, por exemplo, ele diz: o puritanismo é o temor persistente de que alguém em algum lugar possa ser feliz, né? Então aí dá para perceber que as pessoas têm um pensamento errado, inadequado sobre os puritanos, né? A ênfase principal do movimento dos puritanos era a preocupação com a pureza e com a integridade da igreja, bem como também do indivíduo e da sociedade como um todo, né? O movimento foi muito influente na Inglaterra e principal tradição religiosa na história dos Estados Unidos. Foi também principal tradição religiosa na história dos Estados Unidos da América. Algumas definições de puritanismo, né? Movimento em prol da reforma completa da Igreja da Inglaterra, que teve início no reinado de Elizabeth I, 1558, e continuou por mais de um século como uma grande força religiosa na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Uma versão militante da fé reformada, Dewey Wallace Jr., esta definição é dele, né? Donald McKean, ele diz assim: movimento religioso protestante dos séculos XVI e XVII que buscou purificar a Igreja da Inglaterra em linhas mais reformadas. O movimento foi calvinista quanto à teologia e presbiteriano ou congregacional quanto ao movimento eclesiástico, né, ao governo eclesiástico. E Breward, ele diz o seguinte, né? Pessoas preocupadas com a reforma mais plena da Igreja da Inglaterra na época de Elizabeth e dos Stuarts, em virtude de sua experiência religiosa particular e do seu compromisso com a teologia reformada, né? Os antecedentes, né, as raízes históricas, né, do movimento puritano, né? O puritanismo é uma mentalidade ou atitude religiosa que começou cedo na história da Inglaterra. Desde o século XIV surgiu uma tradição de profundo apreço pelas escrituras e questionamento de dogmas e práticas da igreja medieval com base nas escrituras sagradas, né? Começou com o pré-reformador John Wycliffe e os seus seguidores, os Lollardos, né? Publicação da primeira Bíblia inglesa completa em 1384, na época do grande cisma. Wycliffe afirmou a autoridade suprema das escrituras, definiu a igreja verdadeira como o conjunto dos eleitos, questionou o papado e questionou também a doutrina da transubstanciação. O protestantismo inglês sofreu influência de Lutero e especialmente da teologia reformada continental, a reforma suíça de Zurique, Zwinglio, Bullinger e Genebra com Calvino e Teodoro de Beza. Começou com o trabalho teológico da primeira geração de reformadores ingleses, influenciados pela reforma suíça. A ênfase na época era colocação da verdade antes da tradição e da autoridade, insistência na liberdade de servir a Deus da maneira que se julgava mais acertada, né? Quem tem um livro sobre isso e trabalha isso muito bem é o Dr. Martin Lloyd-Jones, né? O puritanismo e suas origens. William Tyndale, 1536, compromisso com as escrituras, ênfase na teologia do pacto. Tradutor da Bíblia, Novo Testamento, 1525, cruelmente perseguido, estrangulado
e queimado em Antuérpia, na Bélgica. Outro grande teólogo foi John Hooper, 1555. As escrituras devem regular a estrutura eclesiástica e o comportamento pessoal. John Knox, Reforma Completa da Igreja e do Estado, 1572. Essas datas são datas de suas mortes, do seu falecimento. Um pouco da história também, ainda dentro da questão da origem histórica dos puritanos, a gente vai falar agora sobre alguns personagens importantes na história do movimento puritano. Henrique VIII, 1509-1547, ele é criador da Igreja Anglicana, uma igreja nacional inglesa de orientação nitidamente católica. A reforma, tem historiografia que afirma que a reforma inglesa aconteceria de qualquer maneira independente das decisões de Henrique VIII. Acredito também. Mas naquele momento ele foi o personagem principal, ou a personagem principal nesse processo. Em 1539 impôs os 6 artigos com severas punições para os transgressores, o açoite sangrento de 6 cordas. Incluíam a transubstanciação, a comunhão em uma só espécie, o celibato clerical, votos de castidade para leigos, missas particulares, confissão auricular e etc. 2 reações dos protestantes. Conformação, por exemplo, o arcebispo Thomas Cranmer, a princípio se opôs, mas depois se submeteu e separou-se da esposa. E protesto, Millis Coverdale e John Hooper, e juntamente com outros, que tiveram de fugir do país e foram para a Suíça. Sob a influência continental, começaram a se opor ao cerimonialismo religioso. A reforma inglesa teve poucas mudanças na liturgia da missa, por exemplo. Pode-se dizer que a reforma inglesa permaneceu católica na sua eclesiologia. Algumas mudanças teológicas houveram, mas foram pequenas. Isso vai se acentuar ao longo do período, principalmente com o movimento puritano num estágio bastante avançado, biblicamente falando. Mas a reforma inglesa em si, a reforma promovida por Henrique VIII, num primeiro momento atendeu exclusivamente aos interesses do rei com relação às suas necessidades pessoais, que era, no caso, se divorciar da sua mulher e casar com outras, e ele acabou tendo 5 ou 6 casamentos durante esse processo de conserto do casamento dele, na tentativa de obter um filho para ser o sucessor dele ao trono inglês. Eduardo VI, que vai de 1547 a 1553, nessa época a influência dos partidários de uma reforma profunda da igreja inglesa se tornou muito mais forte. Nós temos John Hooper disposto a aceitar um bispado que lhe foi oferecido, mas não a ser investido no ofício de modo prescrito, com o uso das vestes litúrgicas. Acabou sendo lançado na prisão por algum tempo. Foi o primeiro a expor claramente o argumento acerca das vestes. Não eram coisas indiferentes, e sim resquícios do catolicismo. Começa a surgir uma nítida distinção entre anglicanismo e puritanismo nesta ocasião. Aí você tem Maria I, que vai de 1553 a 1558, tentou restaurar a Igreja Católica na Inglaterra e perseguiu os líderes protestantes. Muitos foram executados: Hugh Latimer, Nicholas Ridley, Thomas Cranmer, são todos considerados mártires marianos. Outros fugiram para o continente, foram para Genebra, Zurique, Frankfurt, entre eles John Knox e William Whittingham, o principal responsável pela Bíblia de Genebra. Nesse período surgiram em Londres as primeiras igrejas independentes. Uma outra personagem nesse processo é Elizabeth I, de 1558 a 1603. Inicialmente esperançosos, os puritanos se decepcionaram amargamente com ela. A rainha insistiu em controlar a igreja, manteve os bispos e as cerimônias. A mesma divisão anterior se manifestou entre os líderes imbuídos de convicções protestantes, alguns como Martin Parker, Richard Cox, Edmund Grindel e John Jewell protestaram no início, mas acabaram acomodando-se ao status quo. Aceitaram o bispado e outras posições eclesiásticas sob o argumento de que, se recusassem esses ofícios,
Elizabeth nomearia católicos romanos em lugar deles. Outros, como Thomas Sampson, Millis Coverdale, John Fox, Lawrence Humphrey, desafiaram a rainha nesta ocasião. Outro personagem é Tiago I, 1603-1625. Esse rei havia recebido uma educação calvinista na Escócia, o que encheu de esperança os puritanos. Eles lhe apresentaram a petição milenária, que foi totalmente rejeitada na Conferência de Hampton Court, em 1604. Alguns puritanos se desligaram inteiramente da Igreja da Inglaterra, entre eles um grupo que foi para a Holanda e depois para a América, fundando em 1620 a colônia de Plymouth, em Massachusetts. Esse pessoal vai dar origem mais tarde, né, ao movimento, ao Grupo Batista, dentre tantos, também o Grupo Batista. Outro personagem que nós temos é Carlos I, né, 1625-1649. Ele manteve a política de repressão contra os puritanos, o que levou um grupo não separatista a ir para Massachusetts em 1630. E no final do seu reinado entrou em guerra contra os presbiterianos escoceses e contra os puritanos ingleses. Estes eram maioria no parlamento, né, e convocaram então a Assembleia de Westminster, de 1643 a 49, que elaborou os famosos e influentes documentos da fé reformada. Infelizmente, os puritanos não formavam um movimento coeso, né? Estavam divididos, principalmente no que se refere à forma de governo da igreja. Existiam vários grupos, presbiterianos, congregacionais, episcopais e batistas. Alguns eram separatistas e outros não separatistas, como os independentes, né? Que no caso eram os congregacionais moderados. A guerra civil terminou com a derrota e a execução do rei nesta ocasião. Outro elemento que surge é Oliver Cromwell, que era congregacional, líder das forças parlamentares. Foi ele que derrotou o rei Carlos I. Tornou-se Lorde Protetor da Inglaterra naquela ocasião. Durante o protetorado ou comunidade puritana, que vai de 1649 a 1658, a Igreja da Inglaterra foi inicialmente presbiteriana e depois congregacional. Todavia, as rivalidades religiosas levaram ao restabelecimento da monarquia, que na história é chamada de restauração, né? Outro personagem que nós temos nesta ocasião é Carlos II, que vai de 1660 a 1685. Ele expulsou cerca de 2.000 ministros puritanos da Igreja da Inglaterra. A grande expulsão, que se deu em 1662, marcou o fim do puritanismo anglicano. Embora perseguidos, sobreviveram como dissidentes, né, fora da igreja estatal e eventualmente criaram igrejas batistas, congregacionais e presbiterianas. Outro personagem da história do movimento puritano é Tiago II, 1685-1689. Tentou restaurar o catolicismo, mas foi derrotado pelo holandês Guilherme de Orange, esposo de sua filha Maria, esposo da sua filha Maria. Nesta ocasião acontece a chamada Revolução Gloriosa. Outro elemento é Guilherme e Maria, que vai de 1689 a 1702. Né? Mediante um decreto, foi concedida tolerância aos dissidentes, presbiterianos, congregais e batistas, cerca de 1/10 da população, mais ou menos, naquela ocasião. A essa altura, os melhores dias do puritanismo já havia ficado para trás. O puritanismo americano foi muito dinâmico e influente por pouco mais de um século, desde os primórdios na Nova Inglaterra, 1620, até o grande despertamento de 1740. Alguns nomes notáveis dessa tradição foram John Cotton, William Bradford, John Winthrop, John Eliot, Thomas Hoke, Cotton Mather e Jonathan Edward. Talvez um dos mais conhecidos do grupo seja ele, Jonathan Edward. E qual era o perfil, né, dos puritanos naquela ocasião? Em primeiro lugar, a gente tem que ver aqui a questão da terminologia, né? Puritano ou puritanismo, a gente tem aqui vários grupos, né, que se dividiram ali. Por exemplo, não conformistas. Esse termo surgiu na história inglesa quando puritanos e separatistas não quiseram aderir à Igreja da Inglaterra, né? Que no caso a igreja oficial era a Igreja Anglicana, desde 1660 até o Ato de Tolerância, 1689.
Não conformidade é a atitude de não se submeter a uma igreja oficial. Separatistas, né, que é um outro termo, né, termo aplicado ao puritano inglês Robert Browne, 1550-1633, e os seus seguidores, que se separaram da Igreja da Inglaterra. Mais tarde foi aplicado aos congregacionais ingleses e outros grupos que formaram suas próprias igrejas. Não separatistas, né, são os puritanos anglicanos, aqueles que não queriam separar-se da igreja oficial, mas procuravam reformá-la. Os fundadores de Salem e Boston estavam nesta categoria lá pelos anos de 1629 e 1630. Então, não separatista, eles não queriam se separar da igreja, mas eles queriam reformar a igreja. Você tem também os independentes, esses são dos séculos 17 e 18, né? São os adeptos da forma de governo congregacional, em contraste com o governo episcopal da Igreja Estatal Inglesa. E os dissidentes, né? Aqueles que se retiraram da Igreja Nacional da Inglaterra, que era a Igreja Anglicana, por motivos de consciência, né? O termo inclui congregacionais, presbiterianos e batistas, né? Então, do grupo dissidente surgem esses principais grupos, né? Os três grupos históricos mais importantes, né, do movimento, que são os congregacionais, os presbiterianos e os batistas, né? Bom, características gerais, né, desses movimentos, né? Os não conformistas, como também eram chamados em geral, eram ministros com educação universitária oriundos principalmente de Cambridge, embora também houvesse leigos ardorosos entre eles. Entendiam que a igreja inglesa devia adotar como modelo as igrejas reformadas do continente, né? Esses são os não conformistas. O puritanismo influenciou a tradição reformada no culto, governo, eclesiástico, né? Teologia, ética e espiritualidade. Em todos esses campos da fé cristã tiveram uma tremenda influência do movimento puritano. 4 convicções básicas dos puritanos. Primeiro, a salvação pessoal vem inteiramente de Deus. Segundo, a Bíblia constitui o guia indispensável para a vida. Terceiro, a igreja deve refletir o ensino expresso das Escrituras. E, em quarto, a sociedade é um todo unificado. O sentido original do termo puritano apontava para a purificação da igreja na medida que os puritanos queriam destacar os elementos arquitetônicos, litúrgicos e cerimoniais que consideravam conflitantes com a simplicidade bíblica. Por exemplo, eles objetavam contra o sinal da cruz no batismo e a genuflexão para receber a ceia do Senhor. Alguns personagens aqui. Thomas Cartwright promoveu o presbiterianismo, 1570. Robert Browne, mais radical, advogou um sistema congregacional e defendeu a imediata separação da corrupta, assim ele chamava a igreja anglicana, né? Corrupta Igreja da Inglaterra, em 1582. Alguns de seus seguidores separatistas foram para a Holanda. Congregacionais mais moderados, conhecidos como independentes, não chegaram a defender a separação. Eles influenciaram os puritanos da Baía de Massachusetts e se tornaram corrente principal do congregacionalismo inglês. Outros puritanos, como Richard Baxter, falecido em 1691, queriam um episcopado atenuado que associava características presbiterianas e episcopais. Os puritanos não estavam interessados somente na purificação do culto e do governo eclesiástico. Todo o corpo político também precisava de purificação. Apoiando-se em Martin Bucer e João Calvino, eles insistiram na criação de uma sociedade cristã disciplinada. Então, quando eles falam lá atrás no tópico, deixa eu voltar aqui um pouco para ver se eu encontro aqui, né? Quando eles falam de uma sociedade plena, né? Uma sociedade completa, eles estão se referindo a esta questão, né? De que a sociedade é um todo unificado. Então, inclusive na política, os procedimentos deveriam ser de acordo com a Escritura Sagrada, né, os princípios cristãos. Então, eles trabalhavam na criação de uma sociedade cristã
disciplinada, né? No seu todo, que a sociedade fosse uma sociedade disciplinada. Talvez por isso que no mundo político também o puritanismo nunca foi bem visto, não é? Pela sua postura de conduta, de moral e de ética e de valores, né? Aí, quanto à experiência religiosa, a Bíblia, na visão dos puritanos, né, a Bíblia interpretada no espírito dos teólogos reformados continentais era considerada a única fonte legítima para a doutrina, liturgia, governo eclesiástico e espiritualidade pessoal. Incentivavam a leitura doméstica da Bíblia, de Genebra, né, que foi produzida em 1560, uma edição comentada. Além da pregação expositiva regular aos domingos, havia a instrução dos membros em seus lares durante a semana. Deram grande ênfase à preparação de ministros, pregadores, por exemplo, né, o Colégio Emmanuel College e em Cambridge. Eles fundaram essas escolas para formarem lideranças, né, com boa formação teológica e cultural para serem líderes e pastores. A teologia puritana, né? Segundo William Ames, né? A teologia é para nós a suprema e a mais nobre das disciplinas exatas. É um guia e plano mestre para o nosso fim mais elevado, enviado por Deus de maneira especial, tratando das coisas divinas. Não existe preceito de verdade universal relevante para se viver bem em economia doméstica, moralidade, vida política e legislação que não pertença legitimamente à teologia, né? Aí tem um título, A Medula da Teologia, de 1623, texto de William Ames, né? Os puritanos eram estritos defensores da teologia reformada, que inicialmente tinham em comum com a Igreja da Inglaterra. Os 39 artigos ensinavam a doutrina reformada da ceia do Senhor e afirmavam a predestinação. Depois que muitos anglicanos adotaram uma posição mais arminiana, isso a partir de 1620, os puritanos defenderam vigorosamente o calvinismo, devido à sua afirmação intransigente da graça imerecida de Deus. A maioria dos puritanos estavam firmemente comprometidos com a Igreja Nacional, dando forte ênfase à pureza do culto e dos governos bíblicos como parte de uma reforma contínua. Uma pequena minoria não via esperança de reforma sem separação da igreja oficial e a criação de uma igreja de santos em relação pactual, né? Aqui tem algumas contribuições, né, de vários puritanos, né, de acordo com o autor Leland Reich, né, ele tem um livro chamado Santos no Mundo, né, e de acordo com esse autor, né, algumas contribuições dos puritanos, por exemplo, vida teocêntrica, toda vida pertence a Deus. Vendo Deus nos lugares comuns, a importância da vida, vivendo num espírito de expectativa, o impulso prático do puritanismo, a vida cristã equilibrada, a simplicidade que dignifica. Então são conteúdo, material trabalhado e produzidos pelos puritanos que são ferramentas extraordinárias para a vida prática dos cristãos e da igreja até os dias atuais. Alguns puritanos notáveis, né? William Perkins, 1558 a 1602, né? Sua teologia foi o primeiro grande exemplo de uma síntese da teologia reformada aplicada à transformação da sociedade, igreja e indivíduos da Inglaterra na era elisabetana. William Ames, 1576-1633, discípulo mais destacado de Perkins e prolífico escritor. Suas críticas contra a Igreja da Inglaterra causaram o seu exílio na Holanda, onde foi professor, e a proibição dos seus livros na Inglaterra. Outro personagem importante desse período é Richard Sabres, 1577-1635. Foi estudante e professor em Cambridge. Exemplificou a síntese entre profundidade bíblica e sensibilidade pastoral, que caracterizou a teologia puritana no que tinha de melhor, né? Tinha e tem até hoje, né? Você formar alguém com uma capacidade intelectual extraordinária, mas ao mesmo tempo com uma sensibilidade pastoral de cuidar das pessoas e das pessoas mais simples
da congregação. Este era Richard Sibbels, né, Sibbels. Thomas Gooding, 1600-1680, foi influenciado por Sibbels, né, e outros. Estava destinado a uma promissora carreira eclesiástica, mas abriu mão da mesma ao ser convencido por John Cotton, 1584-1652, da legitimidade da independência. Depois de algum tempo na Holanda, desempenhou um papel importante na Assembleia de Westminster. Richard Baxter. Pastor Richard Baxter tem um livro, tem vários livros, né, traduzidos, né, mas um em português muito importante que é chamado O Pastor Aprovado. Vocês deveriam ter esse livro, né? O Pastor Aprovado. É extraordinário este livro. Eu li esse livro tem mais de 30 anos, aproximadamente, mais de 30 anos, né? Que eu li esse livro. Ele é maravilhoso, esse livro. Ele é de Richard Baxter, 1615-1691, foi ordenado em 1638 e 2 anos depois rejeitou o episcopalismo. De 1641 a 1660, foi ministro de uma paróquia em Kidderminster. Após a Guerra Civil, apoiou a restauração e tornou-se capelão de Carlos II. Outro personagem muito conhecido é John Owen, né, 1616-1683, né, ao lado de Baxter, o grande pensador sistemático da tradição teológica puritana. Educado em Oxford, enfrentou uma longa luta espiritual em busca da certeza de salvação, que terminou por volta de 1642. Por causa desse conflito terrível que ele enfrentou, né, para se converter, ele se tornou um dos teólogos da fé reformada e da teologia da predestinação, dos mais rigorosos, né? John Owen. Ele tem um livrinho que é traduzido para o português, né? A morte da morte, na morte, né? Deixa-me lembrar do título aqui. A morte da morte na morte de Cristo, né? Traduzido para português com o título Por Quem Cristo Morreu, baseado em João 3,16. É um livro extremamente calvinista. Eu uso o termo extremamente calvinista porque existem calvinistas moderados, né, que não creem da mesma maneira que ele, John Owen, cria. Outro personagem importante desta ocasião é John Bunyan, autor de O Peregrino, né, 1628-1688. Após lutar na Guerra Civil em 1653, filiou-se a uma igreja independente em Bedford. Um ou 2 anos depois começou a pregar com boa aceitação. Foi aprisionado de modo intermitente entre 1660 e 1672, o que lhe permitiu escrever sua obra-prima, O Progresso do Peregrino, 1678, e outros escritos. Após 1672, dedicou-se à pregação e ao evangelismo em sua região. Pois bem, irmãos, isto aqui é um pequeno resumo, né, da história dos puritanos, né, e que eu quero compartilhar com vocês neste vídeo de hoje, nesta aula de hoje, e posteriormente estaremos encaminhando uma leitura complementar, acompanhada de uma atividade, né, que também será complementar para a nossa P2, que em breve estaremos encaminhando a vocês, aguardando apenas uma palavra lá da nossa secretaria, né, para encaminhar isso aqui, para a gente seguir até o final desse primeiro semestre as nossas atividades. Eu desejo que Deus continue abençoando vocês, que continue se protegendo, se cuidando. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, né, na nossa cidade, nas nossas igrejas, com um número muito grande de pessoas contaminadas e com pessoas muito próximas a nós que infelizmente não resistiram ao vírus e vieram a falecer. É uma situação muito triste, muito difícil que todos nós estamos enfrentando, né? Eu tenho orado por vocês e eu peço que vocês orem por nós e que Deus nos abençoe. Até uma próxima ocasião, quando nós estaremos fazendo um outro vídeo e estarei postando também a leitura complementar e a atividade necessária para isso, ok? Grande abraço, Deus abençoe vocês. Tchau.